Eu espero que você seja capaz de ver esse vídeo até o final, e eu não falo isso por sensacionalismo. Eu falo isso porque o Espírito de Deus nos deu essa direção a respeito do jejum, e nós vamos pontuar aqui para você aprender, e o último que nós sempre deixamos para o final, o melhor, para que fique memorizado. Você sabe que as últimas coisas é o que acaba ficando na nossa mente. Então eu peço que você veja até o final esse vídeo e que você consiga ver, porque nós lutamos contra o espiritual. O jejum é uma arma espiritual. E claro que os nossos inimigos espirituais, do mundo espiritual, não quer que você aprenda isso. Então vai desanimar, vai distrair você, vai querer que você veja outra hora. Então insista. Se você conseguir assistir esse vídeo até o final, você já é um vencedor. Esse vídeo nós vamos falar sobre o tipo de jejum que faz o mundo espiritual tremer, se abalar. E nós vamos pontuar para que você comece desde já a praticar isso e você veja a diferença. Só para você entender melhor o que nós vamos falar, existem vários tipos de jejum, né? Nós já temos outros vídeos que explicamos sobre isso. Só você pesquisar aí jejum, você vai encontrar. Mas o jejum verdadeiro, o jejum feito com sinceridade e com propósito diante de Deus, esse jejum, ele move o céu. Esse jejum, ele quebra cadeias. Esse jejum faz o mundo espiritual estremecer. E eu quero muito que você aprenda. Se você puder anotar os pontos que eu vou falar, faça isso. Se não puder, você assiste de novo esse vídeo, tá? Você deve ter isso em mente, você deve ter esse entendimento espiritual. Vamos lá. O primeiro, o jejum que começa com arrependimento e não com dieta. O jejum que começa com arrependimento. No livro de Joel, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: rasguem o coração e não as suas roupas. É interessante essa expressão, rasgue o coração e não as suas roupas. Porque rasgar as roupas significa aquela pessoa que ela por fora, ela se mostra da fé e tal, né? Ela se mostra humilhada diante de Deus, ela rasga as suas vestes, mas o coração continua fechado para Deus, que é o que eles faziam no passado, né? Na hora que tinham as cerimônias espirituais, então eles jogavam cinzas na cabeça, eles choravam, eles rasgavam as vestes num sinal de humilhação, mas era tudo encenado, era só para os outros verem, como diz aquela frase conhecida, só para inglês ver, entende? Porque no coração eles continuavam com os mesmos erros, os mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas. Mas o ritual deles era aquele ritual de impressionar os outros. Então, o jejum que começa com arrependimento e não com dieta, tá? O verdadeiro jejum, ele não começa no estômago, mas ele começa dentro da pessoa, ele começa no coração. Ele nasce de arrependimento, ele nasce de sinceridade e de um desejo de querer mudar, de querer ser abençoado, de querer ser diferente, porque Deus não responde à aparência, ele responde à verdade, ele responde à sinceridade. Aliás, eu gostaria de pedir um favor para você agora. Queria que você escrevesse nos comentários desse vídeo aqui embaixo: quero jejuar com verdade e poder. Escreve aí: quero jejuar com verdade e poder, porque isso vai abençoar você, vai abençoar a sua vida. Um outro ponto, e eu queria que você
anotasse, como eu disse, se fosse possível. O jejum que tem propósito espiritual claro. O que eu quero dizer isso? O jejum que tem propósito espiritual claro. No versículo de Isaías, capítulo 58, versículo 6, diz assim: eu quero que vocês libertem os que estão injustamente presos e acabem com toda a escravidão. Quer dizer, o jejum, quem jejua com propósito espiritual diante de Deus, esse jejum vai abrir portas no mundo invisível. Vai abrir portas no mundo espiritual, porque o propósito libera o movimento dos céus na terra. O mundo espiritual se movimenta. Então, jejua quem sabe que está buscando a Deus, a pessoa que está com esse propósito diante de Deus, que tem essa determinação, ela jejua diante de Deus com propósito firme. Então, ela não quebra o jejum com facilidade, tá? Pode acontecer, mas ela está com propósito firme. Jejua quem sabe o que está buscando de Deus. Sabe o que está buscando de Deus, sabe o que quer. Então, ela tem um propósito espiritual claro diante do Pai Celestial. O terceiro ponto, o jejum que está escondido do mundo, tá? Mas está aberto diante de Deus. As pessoas não precisam saber que você está jejuando, a não ser quando é assim, um jejum coletivo, né? Como, por exemplo, o jejum de Daniel, 21 dias. Então, nós unimos forças e convidamos todos para fazerem. Mas o jejum que está escondido do mundo, mas aberto diante de Deus, é um jejum forte, é um jejum de poder. No livro de Mateus 6,6, diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Orarás ao teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Quer dizer, o jejum verdadeiro, ele não é exibido, ele é um jejum apresentado a Deus. E aí, quando você jejua no secreto, ou quando você jejua em secreto, Deus luta por você em público. Quando você jejua em secreto, né, aquele jejum sincero, a sinceridade no jejum abala as forças negativas que atuam no mundo espiritual e cria um impacto real na sua vida. Impacta o mundo espiritual por causa do jejum que você está fazendo. O quarto ponto, o quarto e o quinto para nós encerrarmos. Eu queria convidar você que está vendo o vídeo pela primeira vez e Deus tocou em você para clicar nesse vídeo porque Ele quer abençoar você, Ele sabe que você precisa aprender isso e por isso Ele está me usando agora para falar com você, te ensinar, para você ter vitórias. Se você ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo, se inscrever. Como eu sempre falo, você não vai pagar nada, isso é grátis, tá bom? Do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Seja você que está assistindo pela primeira vez ou não e ainda não se inscreveu, eu creio que Deus tem muito mais para falar com você e lhe abençoar. O quarto ponto, o jejum que gera frutos visíveis e reais. Visíveis e reais, quer dizer, em Isaías, no capítulo 58, versículo 8, ele diz: a sua luz brilhará como a luz da manhã e logo vocês ficarão curados. Quer dizer, o verdadeiro jejum, ele produz sinais, ele produz resultados de mudança, de transformação. É o jejum que produz a libertação, é o jejum que traz a cura do corpo, a cura da alma, a clareza espiritual, a mudança interior que acontece através do Espírito de Deus. Então, ele revela Jesus de forma real na vida da pessoa, porque é um jejum verdadeiro. É um tipo de jejum que faz toda a diferença, toda a diferença. E nós temos o quinto ponto, o jejum que te leva para uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual e não somente para um ritual religioso.
Esse jejum verdadeiro, ele te leva para uma batalha espiritual. Não é um ritual religioso, tá? Não é uma coisa simplesmente que você faz por fazer, faz parte da sua crença. Não. O jejum verdadeiro põe você numa guerra espiritual para você vencer. Aqui Jesus disse em Mateus, capítulo 17, versículo 21, mas esse tipo de casta, quer dizer, casta, ele estava falando sobre forças negativas que atuam no mundo espiritual, tá? Mas esse tipo de casta só pode ser expulso, removido da vida de uma pessoa com oração e jejum, quer dizer, uma batalha espiritual. O jejum verdadeiro leva você para uma batalha espiritual. O jejum verdadeiro, ele não é uma tradição religiosa que as pessoas cumprem. O jejum verdadeiro, ele é uma arma espiritual, como eu disse, para impactar o mundo espiritual. O jejum verdadeiro, ele leva você ao combate espiritual. É combate, é guerra, é o confronto direto com aquilo que está resistindo na sua vida, impedindo a sua bênção, impedindo a sua conquista, impedindo a sua vitória. Cadeias e forças espirituais são quebradas com o jejum verdadeiro. Por isso que é importante você aprender isso. E no mundo espiritual, esse jejum é impactante. Ele faz estremecer o mundo espiritual, porque é uma arma muito forte. Então, quando você jejua no espírito e não na religiosidade, tá? Quando você jejua no espírito, não na religiosidade, o mundo espiritual estremece. Correntes espirituais invisíveis são quebradas e as coisas boas começam a acontecer na sua vida e o céu, ele responde você. Você vê sinais, você vê maravilhas acontecendo através da fé. Para concluir, o jejum de verdade não é o jejum de fome, não é você passar fome. O jejum verdadeiro é o jejum que produz fogo espiritual. Não é um ritual, é guerra espiritual. O jejum verdadeiro, ele não é aparência, ele é sinceridade. Sinceridade. Então, quem jejua com sinceridade, arrependimento e propósito, você move o céu, você abala o mundo espiritual, você derrota toda a resistência espiritual contra você e você vive uma transformação de vida. É isso aí. Esse é o jejum verdadeiro. Espero que você tenha anotado os pontos, reveja o vídeo e eu peço a você uma coisa. Vamos formar uma corrente de fé e abençoar pelo menos 12 pessoas ou mais. Qual é a sua fé? Você tem fé para abençoar 21 pessoas? Compartilhe o link desse vídeo. Vamos formar essa corrente, vamos abençoar outras pessoas, vamos ensiná-las o jejum verdadeiro que faz elas terem vitórias na vida, no mundo espiritual. Compartilhe o link delas, o link para elas, com seus familiares, parentes, amigos. E se você gostou desse vídeo, dê o joinha aqui embaixo, clique em gostei, para que outras pessoas sejam alcançadas também.